Oi, eu sou Luciana Jader e hoje eu quero te propor uma coisa diferente. Para a gente parar para pensar um pouquinho e começar aquilo que a gente tem vontade de começar, já que a gente está começando o ano. Então, que tal você começar a empreender com a sua costura criativa antes mesmo de achar que ela está pronta? Porque pronta ela nunca vai estar. Mas que tal você simplesmente começar com o básico, com o que você tem na mão, com o que você pode ter nesse momento, com o que você consegue fazer nesse momento. Só que, prestando atenção num detalhe que é muito importante, sem deixar a coisa amornar. A gente precisa começar e continuar, começar e continuar e melhorar, começar, continuar, melhorar, aperfeiçoar. Porque aperfeiçoar, a gente pode estar aperfeiçoando sempre. Até porque perfeito nunca vai estar. Nunca vai estar. Porque quando a gente achar que, não, eu vou começar quando tiver naquele ponto, aí outras coisas acontecem. Porque a vida ela é tão mutante, ela é tão louca, ela modifica tanto a gente que a gente às vezes planeja e quando viu, nada saiu do jeito que a gente planejou, que é o mais comum que acontece, porque a gente não tem bola de mágica que adivinha as coisas, né? Hashtag vida real. Então, e outra coisa, no campo de batalha tudo pode acontecer. Então, muitas vezes a gente planeja, porque eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, porque tem que ser perfeito, e a perfeição ela não existe, até porque o que é perfeito para mim pode não ser perfeito para você. A gente não consegue agradar todo mundo. Isso é o mundo ele é assim, as pessoas são diferentes e que bom que as pessoas são diferentes, que elas pensam coisas diferentes e que elas possuem gostos diferentes. É por isso que às vezes a gente se conecta mais com uma pessoa e não se conecta tanto com outra pessoa. É por isso que a gente se identifica com os pensamentos de uma e não com os pensamentos da outra. E a vida é assim, né? Ninguém é dono da razão. Então, a minha proposta é simplesmente comece de onde você está, com as ferramentas que você tem. Só comece. Porque quando a gente está disposto a dar o primeiro passo, sem pensar, sabe? Porque se a gente pensa muito, o medo bloqueia a gente. Então, vai. Você pode ali tentar fazer um planejamento básico, mas sem ser nada muito incrementado, sabe? E se você vê que isso tá te travando, vai embora. Vai embora, começa o seu negocinho criativo que você tanto tem vontade, começa a fazer umas pecinhas para vender que você sempre teve vontade e nunca teve coragem. Começa a arrumar lá seu Instagram bonitinho, começa a bater umas fotos, experimente, porque se você não experimentar, essas coisas nunca vão acontecer. Então, o primeiro passo precisa ser dado. E que tal agora, no começo do ano, dar esse primeiro passo com as ferramentas que você tem, do jeito que você sabe? E não tem problema, no meio do caminho as coisas vão sendo ajustadas. Você vai observando, vai analisando, vai procurando mais informações, vai estudando, lendo, vendo um vídeo, pesquisando, e você vai vendo como é que as coisas todas vão se encaixando. A gente fala muito em procurar um nicho, acha um nicho de mercado, para que te orientar. Mas se você ainda não tem esse nicho, começa sem ele. Só começa. Faça
planejamento mínimo ali, mas você vai ver que muitas coisas no meio do caminho também vão mudar. Mas faça aquele planejamento mínimo ali só para dar o primeiro passo. Planeja aí, sei lá, vou primeiro costurar umas pecinhas aqui para começar a colocar no meu Instagram e vender. E se lembra que nada é do dia para a noite. A gente precisa começar para ir plantando e depois colher mais na frente. As coisas não acontecem do dia para a noite. Ainda mais hoje em dia na internet facilita muito, tem muitas ferramentas maravilhosas para a gente trabalhar, mas lembra que tem muita gente, que a concorrência também é muito maior. Mas que isso não seja um fator limitante, que isso seja só um fator para observar e ficar alerta e conhecer quem é o seu concorrente, conhecer qual é o seu público, quais são as coisas que as pessoas do seu público gostam, que chamam mais atenção, quais são as cores. Observa, experimente, porque se não for dado um primeiro passo, ele nunca vai acontecer. Então as coisas não precisam ficar perfeitas logo de cara e na verdade, mesmo que passe alguns anos, elas não vão ficar perfeitas, porque o perfeito não existe. Até porque o perfeito hoje é uma coisa, outra amanhã é outra, e você também vai mudando de opinião, e o que é perfeito para mim não é perfeito para você. Então não se iluda achando que tem que ficar perfeito, porque tenho que começar com aquela etiqueta perfeita, porque eu tenho que começar com a minha página do Instagram linda, maravilhosa, porque eu tenho que começar com fotos profissionais. Nem eu tenho fotos profissionais. Eu tiro fotos do meu celular e apanhando muito, depois de muito errar, que hoje eu sei tirar uma foto mais ou menos, né? Porque se eu for comparar com uma foto profissional, ela é mais ou menos. No Instagram ela passa, né? Mas, com certeza, ao olhar de um profissional, tá longe de ser uma foto profissional, porque eu não sou profissional de fotografia. Mas é uma foto que funciona pro meu perfil no Instagram e tá tudo bem, né? A gente não precisa ser tão exigente com a gente mesmo. Porque eu lhe faço uma pergunta, você seria tão exigente assim com um amigo, com um filho, com uma pessoa que você gosta? Ou às vezes nem é uma pessoa que você gosta tanto, às vezes é uma pessoa que você acabou de conhecer e você teve empatia com ela? E você tem muito mais carinho, cuidado e respeito do que às vezes a gente tem com a gente mesmo. E é muito cruel isso, né? A gente não precisa ser tão exigente assim com a gente mesmo. Então, se perdoe mais. Aceite errar. Errar faz parte do processo natural de acertar. A gente só pode acertar se a gente errar, porque acertar por um acaso, você não vai saber o que exatamente te fez acertar. Se você erra e depois acerta, você sabe por que você acertou. Porque no meio do caminho você consertou alguma coisa ali que estava. E outra coisa, outro detalhe muito importante. Às vezes o que é certo para mim não é certo para você e vice-versa. Então, para que se criticar tanto? Por que a gente precisa estar olhando o do outro e comparando do outro com a gente? O que eu penso é que, na verdade, a gente pode olhar sim o do outro para se inspirar, para aquilo servir como, vamos dizer, um treinamento de olhar, para que a gente melhore de uma forma positiva, mas não para se criticar, para falar assim, não, o meu não tá bom, não, o meu não tá perfeito. E o que será exatamente o perfeito? Não é verdade? Então, comece com as ferramentas que você tem. Se você quer tanto empreender,
fazer com que o seu negócio criativo te traga nem que seja uma renda extra, ou quem sabe viver do seu negócio criativo, você só vai saber se é possível ou se não é possível se você começar. E eu vou te falar uma coisa de experiência própria. Quando a gente faz uma coisa com muito amor, querendo muito, e aquilo vem de dentro do seu coração, é impossível isso mais cedo ou mais tarde não dar certo. Vai dar certo, porque a gente acha as ferramentas, a gente acha o caminho e parece que as coisas vão se conspirando ao nosso favor e as coisas, a gente fala assim, nossa, mas isso chegou assim em mim, quando eu vi eu já estava com aquela informação, quando eu vi eu aprendi, quando eu vi já estava acontecendo. É porque as coisas todas vão ali. Quando a gente está nessa energia gostosa de procurar e fazer e querer o melhor e, sabe, e buscar o melhor pra gente, sem fazer mal pra ninguém, só correndo atrás do que a gente quer, as coisas vão acontecer mais cedo ou mais tarde, elas vão acontecer e vão acontecer da forma mais gostosa possível. E se acontecer algum atropelo no meio do caminho, elas vão ser ultrapassadas de uma forma muito mais tranquila. É só a gente ser mais amoroso com a gente mesmo. A gente precisa ser mais amoroso, nos perdoar mais e não sermos tão críticos com nós mesmos, né? Porque a crítica ela não vai resolver nada. Ela tem que ser uma coisa construtiva. Eu posso melhorar, eu quero melhorar, eu quero buscar coisas novas, buscar coisas diferentes. Tem que ser um desafio que te motive e não que te leva para baixo. Que a gente seja capaz de nos perdoar mais, de nos amarmos mais e de começarmos aquilo que a gente tem tanta vontade de começar. E amor no coração. Um beijo grande.